Olá, pessoal. Bom, estamos aqui então para continuar a nossa disciplina de programação paralela, agora dando início à primeira das linguagens que a gente vai abordar aqui nessa disciplina, que é C++, naquilo que é conhecido em C++ como multithreading. Então, multithreading em C++ são as capacidades que C++ oferece para alcançar a paralelização de programas. Então, basicamente, o uso de threads em C++ permite com que você alcance a paralelização de tarefas dentro de um código, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. Mas, para que a gente possa contextualizar muito bem aqui esse tópico, a gente precisa ter uma revisão rápida aqui do que significam threads, né? Então, uma thread é uma sequência menor de uma instrução programada que pode ser gerenciada independentemente por um escalonador. Em outras palavras, são componentes de um mesmo processo que podem ser executadas de maneira concorrente, ou seja, o processo seria ali, digamos, a thread principal, que corresponde à execução primária de um programa, e essa execução primária ela pode ser subdividida em mini execuções, vamos assim dizer. Cada mini execução dessa pode estar responsável por uma tarefa diferente dentro do seu programa, e essas tarefas podem ser executadas em concorrência, né, de maneira concorrente. Então, aqui nesse exemplo, você tem uma thread que foi inicializada. Essa thread está concorrendo com uma outra thread aqui, inicializada também dentro dessa sequência. E essa thread, quando ela foi encerrada, ela se juntou a essa thread inicial, que tinha sido inicializada, e essa thread, quando encerrada, se junta à thread principal, que na verdade é o processo. Então a gente tinha visto que essa capacidade de você pegar um processo e dividir ele em threads é uma capacidade relativamente recente, que é oferecida e permitida pelos sistemas operacionais mais atuais, e que permite com que um programa consiga alcançar níveis de paralelização que, se fossem realizados mediante mais de um processo, levariam muito mais tempo, porque a alternância entre processos é muito mais custosa do que a alternância entre threads de um mesmo processo. Então, alcança-se um desempenho muito melhor na paralelização mediante threads do que mediante processos, né, do que mediante a execução de um mesmo programa por mais de uma vez, justamente porque essa sobrecarga de troca de contexto entre um processo e outro, ela acontece em menor grau quando acontece entre uma thread e outra dentro de um mesmo processo. Então, tudo aquilo que vínhamos falando até aqui sobre paralelização de processos, de dados, de tarefas, né? A gente comentou sobre diferença entre paralelização de dados e de tarefas. Tudo isso a gente vai ver na prática é alcançável, por exemplo, em C++ mediante a instanciação de threads. Então, em C++, uma thread pode apontar para um certo processo e, uma vez apontada, ela vai executar esse processo em paralelo, ou com outras threads ou com o próprio processo principal, que é o início da execução do seu programa, e isso vai permitir que, dependendo da sua estratégia, seu programa possa alcançar resultados melhores de aceleração, por exemplo, né, em relação à quantidade, à versão serializada do seu processo. Então a gente começa aqui com uma pequena introdução sobre como que isso foi acrescentado na linguagem C++, né? Então, até antes da versão 2011 de C++, isso era alcançado mediante algumas bibliotecas adicionais em C, e tanto em C quanto em C++, que diferenciavam também em relação ao sistema operacional utilizado. A partir da versão 2011 do C++, o uso de threads passou a ser nativo, né? Claro que você precisa linkar uma biblioteca quando faz a compilação, mas a classe thread já permite, dentro da versão, a partir da versão 2011, a instanciação muito mais direta de threads e a definição do que você deseja paralelizar mediante essa instanciação. Então, quando você instancia um objeto da classe thread, esse objeto em si vai representar uma única thread de execução, e a execução dessa tarefa atribuída a essa thread ocorrerá imediatamente após a construção do objeto. Então, você criou um objeto. Para você criar o objeto, você precisa dizer que tipo de tarefa ele vai executar, sendo ele uma thread, e a instanciação já decorre a imediata execução desse objeto. Agora, a maneira como essa thread pode ser instanciada, ela vai variar
dentro da linguagem, e é por isso que a gente vai passear, né, sobre essas diferentes maneiras que a gente vai passear aqui nessa aula, as diferentes maneiras de você instanciar threads dentro de C++. Então, temos a instanciação de threads mediante ponteiro para função, que na verdade é um método que você vai observar que se repete nessas outras formas de instanciação, mas também veremos a possibilidade de definir um vetor de threads, a possibilidade de definir threads a partir de um conceito chamado functors e outras também possibilidades de definição de threads que, se não haveremos, pelo menos as comentaremos aqui nessa aula. Bom, de imediato já podemos ter contato aqui com um primeiro programa em versão multithread, que é um programa simples com uma função chamada sayHello. Essa função imprime na tela olá da thread id. Esse id é passado aqui por parâmetro, né, por essa função. E a ideia é você fazer com que essa função aqui seja paralelizada por 4 threads diferentes. Então, o que está sendo feito aqui, que vai ser explicado mais adiante na medida que a gente for demonstrando diferentes formas de instanciar threads, mas o que temos aqui desde já é um vetor de threads, né, chamado threads, e esse vetor de threads ele é inicializado aqui dentro desse laço, né? Veja que esse laço ele vai de 0 até o número de threads, ou seja, é justamente para que essas threads sejam inicializadas com base nessa função, o que quer dizer que essa função será paralelizada. A função sayHello será paralelizada na medida em que cada thread vai apontar para ela, e isso, a instanciação da thread significa a sua execução imediata, como já comentamos. Então, esse laço aqui vai percorrer o número de threads possíveis, onde cada iteração desse laço vai instanciar uma nova thread, e a instância dessa thread corresponde à execução da função sayHello. Então veja que essa função emPlaceBack aqui é uma função de vector que vai adicionar esses parâmetros a uma thread específica, né? Veja que é um vetor de threads, então cada vez que eu percorro esse vetor e invoco a função emPlaceBack do vetor threads, eu estou criando uma nova função. Então, eu estou criando uma nova thread. Cada thread, por sua vez, ela requer os 2 parâmetros, né? Pelo menos 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a função que você está querendo paralelizar, e o segundo parâmetro é o argumento dessa função que você quer paralelizar. Então, é por isso que você tem pelo menos 2 parâmetros, né? A função e pelo menos o parâmetro dela. Se houvesse mais parâmetros necessários para essa função aqui, eles viriam na sequência aqui com mais vírgulas, né? Claro, se não houvesse nenhum parâmetro, então isso não seria necessário aqui esse segundo parâmetro. Então, cada vez que a função emPlaceBack é invocada, isso quer dizer que eu estou criando uma nova thread, ou seja, cada vez que uma nova thread é criada, eu já estou iniciando a execução dessa função em paralelo com as novas threads que serão criadas na sequência, à medida que esse laço for iterando. E o que temos aqui embaixo é o que é chamado de join, que é justamente o processo de você realinhar essas threads dentro da thread principal. É aquilo que a gente chama de sincronização. Então, o que teria acontecido até aqui, né, se você tinha como se fosse a thread principal, de repente foram iniciadas 4 threads aqui, né, não necessariamente em paralelo, porque cada uma vai começar, claro, em paralelo, né, mas não necessariamente elas vão começar no mesmo instante de tempo aqui, porque a cada iteração você vai ter lá um deslocamento de tempo mínimo, mas você tem. E o processo de join é justamente de você fazer com que elas voltem aqui, né? Elas se unam aqui digamos, a linha principal de execução do seu programa. Ou seja, qualquer coisa que você queira fazer com o resultado dessas threads, você precisa fazer join antes, porque o join é a garantia de que ela já terminou de ser executada. Isso quer dizer que esse join aqui ele só vai ocorrer de fato se a thread acabou de ser executada. Então, se eu chamo join para uma thread que não foi executada, enquanto ela não terminar de ser executada, esse join não vai acontecer. Então, isso me garante que daqui para baixo, né, desse ponto aqui para baixo, eu tenho a garantia, se eu fiz o join de todas elas, de que elas de fato já terminaram essa execução, e portanto eu tenho já todas as threads que foram criadas sincronizadas a partir desse ponto.
Aqui nessa parte de cima eu tenho os comandos invocados num terminal, por exemplo, para compilação desse código aqui referido. É claro que algumas coisas aqui serão opcionais, né? Por exemplo, esse "-o2" aqui é uma opção de otimização de código. Se você quer paralelizar, é fundamental que o seu código seja eficientemente construído, né? Se você paralelizar um código mal feito, você só está replicando o seu erro, né? Então a ideia é que esse "-o2" ele possa fornecer dicas de otimização. Então esse código aqui é simples, ele não vai falar nada para você. Então em alguns casos a gente vai omitir essa informação. Aqui é a definição da versão do C que você está utilizando. Então ele está dizendo C++ da versão 11. Você está forçando ele a usar essa versão aqui. Claro que se a versão do seu compilador C++ do seu computador for acima de 4.8 no Linux, por exemplo, você já garante que ele terá minimamente essa versão 11 aqui instalada. Então, se você garante isso, você também pode omitir esse parâmetro aqui na linha de comando. Agora, esse parâmetro aqui, pthread, ele é fundamental, ele é obrigatório se você está utilizando threads, né? Então, se você incluiu a biblioteca de thread aqui, como é o caso, né? Para você utilizar a classe thread, você precisa incluir a biblioteca deles aqui. Então, você também precisa fazer a linkagem com a biblioteca aqui usando -pthread. Em alguns casos também pode ser lpthread. Mas aqui o pthread no Linux é a garantia que vai funcionar. E aí você invoca aqui o código fonte e o arquivo de saída que vai receber o executável, né, por onde você vai executar. É claro que dependendo do seu compilador ou dependendo da sua IDE, você pode configurar isso aqui para que você não tenha que se preocupar em digitar isso aqui toda hora, né? Você pode configurar lá quando você clicar no executar do seu Visual Studio, por exemplo, você já coloca ele para linkar automaticamente com a biblioteca. Você provavelmente vai ter que fazer isso no seu Visual Studio. Mas por enquanto, se você não quer ter dúvidas de que vai funcionar, pelo menos se você quiser testar esse código aqui inicial, faça pelo terminal que não tem erro, né? Você vai digitar vai invocar o compilador de G++ e essa sequência aqui de comandos para poder executar a sua primeira versão de um programa multithread, como veremos a seguir. Bom, aqui estamos então com o nosso código do nosso primeiro programa versão multithread, né? Nosso primeiro programa paralelizado até aqui. Está no Atom, né? Então o código já está aqui digitado, já foi salvo. E aqui temos a linha de comando para compilação desse código, né? Então veja que eu omiti lá o O2 e a versão, forçando a versão do C11, né? C++11, porque eu já sei que a minha versão aqui já, se eu não me engano, é C17, então ele acopla aí desde o C11, C14 e o C17. Então aqui eu chamei o meu programa de first_multithread.cc e estou chamando o meu futuro executável aqui de first apenas. Então, nenhum erro aparente aqui, né? Não apareceu nada de problema até agora aqui. Então vamos executar o nosso programa. Então, /first. Bom, o que a gente tem aqui? É um tanto bagunçado inicialmente, né? Veja que, como eu tinha mencionado, quando você instancia uma thread, você já a executa. E quando você faz o join, você está garantindo que elas retornaram para a thread principal, né? Que a thread principal desde aqui o int main. Quando você começa o seu programa principal, você começa a sua thread principal. E se você cria novas threads, é como se você criasse linhas em paralelo ali de execução, e quando você faz o join, você volta essas linhas para a execução principal. Bom, essa bagunça aqui, essa aparente bagunça aqui acontece porque uma vez que essas threads foram executadas para a função aqui sayHello, o término delas, a execução delas vai variar de uma execução para outra, né? Vou colocar aqui de novo, mais uma vez. Então veja que aqui, por exemplo, essa ficou um pouco bagunçado, mas o que a gente pode perceber é que a thread 2 terminou primeiro que a thread 1, a thread 0 terminou depois e a thread 3 terminou depois, por último, né? Nessa segunda execução aqui, veja que as threads terminaram na sequência que elas foram inicializadas, né? 0, 1, 2, 3. Aqui já foi na sequência 1, 3, 2, 0 e aqui na sequência 1, 0, 2, 3. Então, muitas vezes, provavelmente o término delas foi praticamente ao mesmo tempo e deu essa saída aqui, né? As duas
fizeram um cout aqui praticamente ao mesmo tempo e deu essa certa confusão, né? Em algum momento você tem aqui, vou fazer até aparecer aqui, por exemplo, em algum momento eu consegui uma versão de execução desse programa onde cada uma terminou num instante de tempo diferente, e aí você consegue uma saída mais organizada, como é o caso aqui, e aí você consegue visualizar melhor. Você vê aqui a primeira que foi inicializada foi a primeira realmente que terminou de ser inicializada, mas na sequência a 2 terminou antes da 1 e a 3 que começou por último terminou realmente por último, né? Então a gente consegue ver aqui já que mesmo eles sendo inicializados aqui em tempos diferentes, a finalização não acontece necessariamente na ordem inversa da que foi inicializada, né? Mas como é que eu consigo garantir que isso aqui de fato foi executado em paralelo, né? E que isso aqui na verdade não foi executado um na sequência do outro? Bom, para isso eu criei uma segunda versão desse programa multithread. Nessa segunda versão, a nossa função sayHello agora ela dorme por 5 segundos. Tem aqui sleep for, essa variável dura aqui, essa variável dura foi configurada para 5 segundos. Então, quando essa função é invocada, essa impressão aqui só vai ocorrer necessariamente após a espera de 5 segundos. Bom, isso quer dizer que se essas threads fossem, na verdade, executadas de maneira serial, né? Se essa execução fosse serializada, esse programa necessariamente ia durar 20 segundos, né? 5 segundos para cada um, dele duraria 20 segundos. Mas se caso contrário, na verdade, essas threads estão sendo executadas em paralelo, se isso de fato está acontecendo, então esse programa na verdade vai durar 5 segundos, porque ele vai estar contando 5 segundos em paralelo. Então vamos observar se isso de fato está acontecendo. Vou limpar aqui a tela e agora eu vou mandar compilar o segundo, né? A segunda versão desse programa. Nenhum erro, então vamos executar. Então eu vou colocar para executar aqui e vou tentar contar aqui até 5, né, para a gente ter pelo menos uma noção de se ele realmente está contando esses 5 segundos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente conseguiu provar aqui visualmente, né, que de fato essas threads estão sendo executadas em paralelo, porque contei 5 segundos, isso quer dizer que cada uma delas estavam contando 5 segundos em paralelo, né? Do contrário, eu teria 20 segundos de duração. Então, mais uma vez, você vê que o término de cada uma delas aqui não foi necessariamente na ordem com que elas foram inicializadas, mas, recapitulando aqui mais uma vez, você tem aqui a função join, que é invocada para cada uma das threads inicializadas, que garante que elas foram terminadas, né? Garante que elas de fato foram inicializadas e encerradas assim porque só assim join funciona, né? Se eu invoco o join e ela não terminou ainda, ele não passa para fazer o join da próxima thread. Então isso garante, mais uma vez recapitulando, que dessa linha aqui para baixo essas threads teriam sido já sincronizadas a partir desse ponto. Bom, uma vez demonstrada uma primeira utilização de threads em C++, vamos agora para esse exemplo de função que será paralelizada dentro de um programa C++, e essa paralelização, ou seja, a instanciação das threads dentro do programa vai variar de acordo com as possibilidades que C++ oferece, que foram demonstradas ali no começo da aula, né? A gente mostrou que pode ser feito por ponteiro para função, vetor de threads, por functors e etc. A função que será paralelizada, ou seja, a tarefa que vai ser paralelizada, é uma soma cumulatória, né? Uma somatória de valores aqui, que vai de um i começando em 0, aliás, um i começando no início e terminando no fim, né? Ou seja, se for de 0 a 100, ele vai somar 0 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, né, até 100. Se for de 0 a 1000, 0 mais 1 até 1000. Então, essa é a função. É uma função que faz uma soma cumulatória. Então, veja aqui que os parâmetros deles são o valor que vai conter a somatória, né, que vai receber a somatória, é passado por referência, e o início e o fim desse range, né, dessa abrangência aqui que será somada. Então,
Aqui eu vou dizer, bom, se for de 0 a 1 milhão, 0 a 1 milhão, então vai somar do 0 mais 1, mais 2, mais 3 até 1 milhão, que é o meu final aqui. Então, isso a gente consegue ver aqui também no for, né? O for está fazendo esse cumulatório aqui dessa variável i, que está incrementando de 1 em 1, desse 0, provavelmente aqui, até essa última variável, esse último range aqui, o último valor do meu range. Então, essa é a minha função que será paralelizada, certo? Então, de que maneira vamos paralelizar ela? Dividindo esse vetor aqui, que será somado, né, dividindo essa abrangência aqui em diferentes tamanhos. Então, por exemplo, se eu estou de 0 a 100, eu posso paralelizar ela somando do 0 a 50, do 51 ao 100 e depois somando as subsomas, né? Parecido com os exemplos que a gente passava nas primeiras aulas, né, ainda de maneira teórica. Então, se for de 0 a 1000 e eu tiver 3 threads ou 4 threads, então eu divido esse 0 a 1000 em 4 igualmente, né, entre 4 partes, faço a somatória dessas 4 partes e depois reagrupo elas para ter a somatória total. Essa é a estratégia que será feita de paralelização dessa função. Agora, o que vai variar aqui nessa estratégia, na diferença de paralelização, é a forma como a gente vai paralelizar, né? O método que a gente vai utilizar para poder realizar a instanciação das threads dentro desse esquema de divisão do trabalho para fazer essa soma acumulatória aqui, essa soma desse range aqui que será definido. Então, essa é a ilustração gráfica do que eu tinha acabado de falar, né? Então, o que a gente vai fazer é dividir esse vetor aqui em partes iguais e cada thread será responsável pela somatória dessa parte dividida. Então, teremos um vetor chamado partial sum, né? E esse vetor partial sum, um vetor de vetores, uma matriz, por exemplo, né? Que vai receber o acúmulo dessas somas dentro dessa thread aqui que está responsável por essa parte. Então, o total será justamente a somatória dessas duas partes aqui, correspondente às duas threads que estão sendo executadas em paralelo. Nossa primeira versão para realizar esse processo é utilizando ponteiro para função, que na verdade é aquilo que vai estar presente nas diferentes formas de inicialização de uma thread. Então, na verdade, o que a gente vai estar fazendo aqui é a definição de threads isoladas, né? Sim, a gente vai definir especificamente duas threads como duas variáveis T1 e T2 para thread 1 e thread 2. Cada uma dessas threads, como a gente já tinha visto, requer pelo menos o parâmetro da função para a qual ela deve paralelizar. E aí, dentro da estratégia que a gente estava definindo, também a abrangência correspondente à parte que ela vai trabalhar sobre, né? Então, lembra lá que a nossa função ela recebe como parâmetro o valor que vai conter o acúmulo da somatória total e o início e fim dessa abrangência. Então, o que a gente teria aqui para T1? Justamente a função que você quer paralelizar e quais os parâmetros que você vai passar para essa função. A variável que vai receber o acúmulo desses dados, né? Então, partial sums na posição 0, ou seja, se eu tiver lá duas threads, vai ser 0 para thread 1 e 1 para thread 2. Começando do zero, indo até o máximo da divisão que foi feita aqui. Então, a gente vai ver como é que essa variável step aqui foi definida. Então, esse é meu código, já com as duas threads definidas. Mas vamos começar aqui, primeiro, pela definição do número de threads, né? Então, a gente está começando, por enquanto, com duas threads. E essas duas threads estão sendo definidas aqui individualmente, né? T1 e T2, cada uma responsável pela metade do seu vetor, né, do nosso vetor que será somado. O número de elementos aqui está sendo definido para um número relativamente grande, né, 1000 vezes 1000 vezes 1000, justamente para demonstrar aqui que ele pode trabalhar sobre números grandes, enfim, para ter um número consideravelmente grande aqui para poder fazer sentido, né, a divisão desse trabalho. Então, o número de passos aqui, ou seja, vai definir exatamente a divisão possível desse vetor aqui, cujo número de elementos foi definido aqui. Então, ele pega o número de elementos dividido pelo número de threads. Então, ou seja, se são duas threads, eu vou pegar esse número de elementos aqui, dividir por 2. A thread 1 vai do 0 até a metade, e a thread 2 vai da metade mais 1 até o final.
que é o que temos aqui, né? Então, ó, a thread T1, né? Aqui eu estou instanciando e inicializando cada thread, então a thread T1 está sendo criada nesse exato momento e, portanto, se está sendo criada, já vai começar a ser executada, né? Então a thread T1 está apontando para a função accumulate_range, que é a nossa função que é a tarefa que está sendo paralelizada, e eu estou passando como parâmetros para essa função aqui o vetor da posição 0, que vai receber o acúmulo da somatória de 0 até a metade do meu vetor, né? Step é justamente isso, né? Então, step vai dar a metade, né? Se eu pego o total, o número de elementos total dividido por 2, né? Step vai ter a metade dele. Então, de 0 até a metade. E a thread 2 vai pegar da metade até o final. Então, se eu pego o número de threads e multiplico pelo valor que antes era, que representa nesse caso aqui a metade, por que ele representa nesse caso aqui a metade? Porque nesse caso eu estou lidando com duas threads. Então, duas threads eu vou pegar metade para uma, metade para outra. Então, se eu multiplico o número de threads 2 vezes a metade, eu vou para o valor de referência da última posição desse vetor, né? Total. Então, a thread 1 está pegando de 0 até a metade, a thread 2 está pegando da metade até o final. O que vai ser somado na thread 2 vai ser armazenado na posição 1 do vetor partial sums, e o que vai ser somado na primeira metade vai ser somado na versão 0, na posição 0 do vetor partial sums, né? E o vetor partial sums foi definido aqui, né? Então, o partial sums é um vetor do tipo inteiro sem sinal de 64 bits. Veja que é um tipo de dado aqui que é capaz de armazenar grandes números, porque eu vou fazer uma somatória aqui relativamente grande, né? Então, eu estou lidando também com um tipo de dado aqui capaz de armazenar números consideravelmente grandes. Então, nessa segunda parte, aqui veja que eu já tenho os joins, então ele está definindo aqui espera pela finalização das threads, ou seja, justamente esse join só vai acontecer quando de fato a thread 1 foi encerrada, assim como esse join também só vai acontecer quando a thread 2 for encerrada. Então, isso quer dizer que essa variável total aqui é garantido que ela vai ser inicializada somente se as duas threads já terminaram. Ou seja, aqui eu tenho a garantia de que o trabalho que foi dividido já foi encerrado entre as duas threads. E eu estou usando essa função aqui, accumulate, que é uma função padrão aqui de C++, que recebe como parâmetro os dois vetores aqui, o início e o fim do meu vetor partial sums. Então ele está dizendo, olha, soma tudo o que está aqui, né, começando em 0, né? Começando em 0, soma o que está do início ao fim do meu vetor partial sums, que na prática é pegar tudo que está no vetor 0 no vetor 1 e somar junto. Então, accumulate faz isso, né? É uma função padrão aqui de C++. A função printVector já não é uma função padrão, é uma função que foi definida aqui que está junto com a codificação disso aqui, né? É uma biblioteca definida por usuário mesmo. Mas o que ele está fazendo aqui é justamente imprimir as somas parciais, né? Então ele vai imprimir o que foi somado na primeira metade e o que foi somado na segunda metade, enquanto que esse último cout aqui vai somar de fato o que vai mostrar na tela de fato a somatória final, né, de 0 até 100, 1000 vezes 1000 vezes 1000. Então vamos acompanhar a execução desse programa que foi mostrado como exemplo até agora, né, um programa onde você define as duas threads individualmente. Eu estou aqui agora no Visual Studio Code e eu estou já dentro de um ambiente que foi pré-configurado, né, todos esses códigos que eu vou demonstrar daqui até o final da aula, eles foram conseguidos a partir de um repositório que eu vou também compartilhar com vocês. Esse repositório já foi, inclusive, todo compilado e executado para ser rodado, por exemplo, usando uma ferramenta chamada Bazel, que é uma ferramenta que permite a compilação, o build, né? Ele faz o build aqui dos códigos entre os pontos C com os pontos H de uma maneira bem mais intuitiva do que o build que o C++ oferece, né? Mas essas diferenças serão depois conversadas entre a gente para que vocês possam, se quiserem, executar isso aqui também. Mas também existe a possibilidade de você executar isso aqui usando o G++, como a gente mostrou agorinha, né? Usando o G++ também você consegue fazer isso. Aqui ele está dizendo para você colocar a versão 17 do C++, né? Mas eu testei sem isso aqui, também dá certo porque a maioria dos compiladores instalados atualmente eles já vão dar suporte às versões desde 11, 14 e 17 de C++. Mas aqui também é a mesma coisa, né? Você pode usar isso aqui sem o L também, que ele vai funcionar. Mas aqui nesses exemplos eu vou estar usando o Bazel aqui para executar porque
ele é mais simples, né? A quantidade de comandos aqui para serem digitados é bem menor do que do G++. Mas vamos lá. Então, vou colocar para executar aqui. E só lembrando, ele vai imprimir as somas parciais e depois vai imprimir a soma total que foi feita entre as duas threads. Então, aqui é onde ele justamente está imprimindo as somas parciais e aqui é onde ele está imprimindo a soma total, né? Então, veja que o que são essas somas parciais? Mais uma vez, são os resultados das threads. Então, cada thread armazenou o seu resultado em parte desse vetor aqui, né? Na posição 0, o resultado da thread 1, na posição 1, o resultado da thread 2. E aí, o accumulate aqui fez justamente a soma desses dois valores, né? Somou a posição 0 com a posição 1, e aqui temos o total. Então, mais uma vez, mais um exemplo aqui de instanciação de threads. Na verdade, aqui a gente trabalhou com a instanciação de threads de maneira individualizada, né? Cada thread definida individualmente aqui, e depois feito o join delas, somou seus resultados finais, imprimiu, e mostrou também, imprimiu as somas parciais, imprimiu a soma total. Bom, falando sobre vetor de threads, a gente já viu isso dentro do primeiro exemplo que foi demonstrado, mas então a gente vai ver aqui algumas coisas a mais que podem ser conversadas, né, que são novidades até aqui. Então, mais uma vez, aqui, veja que agora o meu número de threads pode ser variável. Enquanto ali no primeiro caso eu estou restrito a 2 threads, né, porque as duas threads foram definidas... Opa, fui do lado errado. As duas threads foram definidas individualmente aqui. Então, o número de threads aqui, se eu aumentar aqui, eu vou ter que instanciar novas threads aqui manualmente, né, individualmente, T3, T4 e por aí vai. Então, é claro que isso é inviável, por isso você geralmente vai inicializar threads a partir de um vetor de threads. Esse vetor de threads, ele pode ser... Pronto, esse vetor de threads foi instanciado aqui, então nenhuma novidade também com relação àquilo que a gente viu naquele primeiro exemplo, né? Aqui o que a gente está vendo mesmo de novidade, por enquanto, é que agora eu posso então mudar esse número aqui de threads, e aí é claro que a meu partial sums aqui agora vão ter, por exemplo, 1000 posições do meu vetor partial sums, onde cada posição corresponde à somatória que cada thread está realizando sobre cada parte do vetor que ela está fazendo a somatória, né? Desculpa. Então, o nosso vetor aqui, o número de elementos, continua sendo 1000 vezes 1000 vezes 1000, né? Continua sendo uma quantidade consideravelmente grande aqui, para ele valer a pena todo o esforço. Mas agora a gente tem mais uma vez aqui, então, o nosso vetor, o nosso laço, né? Indo de 0 até o número de threads. Então, o que ele está fazendo? Justamente criando thread por thread e fazendo com que essa thread atue sobre uma parte desse vetor para fazer a somatória do seu total, né, do seu valor. Então, veja que a diferença desse aqui para o outro é que lá no outro, no primeiro, a gente estava usando in-place-back, né? A diferença do in-place-back para o push-back é que no push-back você tem que definir um objeto aqui dentro, desde já no parâmetro, enquanto que em placeback ele pega só os parâmetros e cria o objeto já dentro dele. Aqui você tem que deixar explícito a criação do objeto. No pushback você tem que deixar explícito que você está criando um objeto do tipo thread, ainda que, bom, se o seu vetor é de threads, é claro que você tem que criar uma thread para colocar dentro desse vetor de threads. No in-placeback isso fica mais implícito, né? Eu acho que eu troquei os termos. Aqui no pushback isso tem que ser explícito, você tem que explicitar que está criando uma thread e aí você vai passar os parâmetros de criação dessa thread. A função que você quer paralelizar e os parâmetros dessa função que você quer paralelizar. Esse std:2.2.ref permite com que você force com que partial sum seja passado como referência e não como cópia. Então você garante que você está passando uma referência do vetor partial sums e não uma cópia dele usando o ref. Os outros parâmetros são justamente um esquema aqui matemático feito justamente para ele poder fazer a divisão exata do limite do seu vetor para cada thread. Então, por exemplo, se forem do 0 ao 10, do 11 ao 20, então aqui seria do 0 ao 10, depois no próximo laço do 11 ao 20, depois do próximo laço do 21 ao 30. Então, aqui tem
o arranjo aqui feito justamente para que essa divisão ocorra igualitariamente dentro do número de threads que está sendo distribuída a tarefa de fazer essa soma aqui, né? Então, ok, uma vez inicializada cada thread dessa, elas já estão fazendo o processo de somatória dentro do seu espaço ali definido. Agora o meu processo de join aqui exige também um for, né? Porque eu não tenho mais um número estático aqui de threads, né? Eu tenho um número variável que vai variar aqui dentro desse número de threads. Então eu estou percorrendo o meu vetor de threads, né? Esse esquema de for aqui a gente já viu que é um esquema de for de C++, e quem estava lá em programação 3, se eu não me engano, viu, né, que é um esquema novo em C++ de realizar for dessa maneira. E aí a gente tem uma função opcional, né, que é o joinable, né, que está verificando se eu já posso fazer o join dessa thread. Então, se essa thread é joinable, ou seja, se ela já terminou, faço o join dela. Então, é uma camada de segurança que você coloca aqui para que ele possa fazer o join assim quando for possível fazer o join. Depois disso, mais uma vez, a partir desse ponto aqui, eu garanto que todo mundo já foi feito join. Então, se eu cheguei nesse ponto aqui, quer dizer que todas as 1000 threads inicializadas já terminaram de fazer a soma sobre os 1000 pedaços diferentes desse vetor final. Então, isso quer dizer que eu já posso realizar a soma aqui. Então, mais uma vez, a função accumulate vai fazer a somatória do primeiro ao milésimo vetor aqui, né, começando em 0. Então, eu terei aqui partial sums, as 1000 somatórias intermediárias e depois, em total, a somatória final, né? Então, vamos ver isso aqui funcionando mais uma vez. Então, voltando aqui para o mesmo ambiente que a gente tinha inicializado a nossa primeira versão do programa, dessas formas de inicialização de threads, né? Temos aqui a versão do programa que realiza inicialização de threads mediante vetor. E vou colocar ele aqui para ser executado para a gente ver o funcionamento dele, né? O nome do programa é Vector of Threads Main. Bom, então o que a gente tem aqui? Ó? Veja que isso aqui é justamente as 1000 somatórias parciais que foram feitas, né? Aqui, as 1000 somatórias parciais que foram feitas. Veja que a gente percebe aqui que não necessariamente elas estão aparecendo na ordem com que foram inicializadas, como aquilo que a gente já tinha percebido, né, nos primeiros exemplos. Veja que muito provavelmente isso daqui é da primeira parte do vetor, enquanto que isso daqui é de uma parte mais adiante, né? Então perceba que, assim como a gente percebeu no exemplo anterior, o término das threads não acontece na ordem com que elas foram inicializadas, né? Mas o que a gente tem aqui, mais uma vez, são as somas parciais feitas por cada thread que estava trabalhando sobre cada parte daquele vetor final, daquele vetor total, e aqui nós temos a somatória total, né, que é a somatória desses valores aqui individuais, parciais, que é justamente o mesmo valor que a gente tinha percebido lá na primeira versão daquele programa, desse programa aqui. Então perceba que a gente pode variar aqui, né? Eu posso fazer isso aqui, por exemplo, só com 50 threads, que o programa vai funcionar nesse esquema. Então, 50 threads, então ele funcionou aqui, tem 50 valores parciais diferentes, a somatória segue a mesma, mas agora eu tenho uma versão de programa muito mais flexível, né, que permite a instanciação de diferentes números de threads, simplesmente alterando esse valor aqui. Então a vantagem com isso é que você pode avaliar, por exemplo, o limite máximo de threads que está permitindo uma aceleração satisfatória para si, né? É claro que certas versões de programas, dependendo do uso de threads, isso pode ser tão mais custoso do que se fosse serializável, justamente porque essa mudança de contexto, o uso de memória, influencia também no tempo de execução final. Mas uma vez que você permite aqui a variação do número de threads dentro de um programa, você consegue, claro, comparando também com o tempo que você teria da versão serializada, você consegue fazer uma avaliação
do tempo de execução à medida que você aumenta o número de threads, né? Então você já tem uma facilidade maior na medida em que pode variar esse número aqui dentro. Bom, e a última forma que eu vou demonstrar aqui de inicialização de threads é usando um conceito chamado de functor. É um conceito de C++ que nada mais é do que uma forma de você criar funções que armazenam estado. Bom, toda vez que você invoca uma função, você só consegue, de certa forma, reter informação dessa função na medida em que você vai passando objetos por referência para essa função. Então, por exemplo, você tem uma função de acúmulo de valores. Então, você pega lá uma variável, você passa para essa função e você recebe um acúmulo dentro dessa mesma variável. Se você quiser acumular mais um valor sobre essa variável, você passa essa variável para essa função retorna essa variável com aquele valor a mais que você também passou como parâmetro para essa função. Então, essa função está devolvendo um valor para você, mas esse valor está sendo devolvido para uma variável que veio de fora para dentro, né? Qualquer variável que existe dentro de uma função, ela vai existir somente dentro da função e cada vez que você chamar essa função, essa variável ela sempre vai ser reinicializada, né? Não tem como, para o conceito básico de função, que quando ela é invocada, uma variável lá dentro, que foi definida e só existe dentro daquela função, possa ir armazenando valores a cada nova invocação. Porque essa invocação, em qualquer ponto que ela acontecer, ela vai acontecer como se fosse a primeira vez, para todas as vezes. Então, a única forma de você extrair e, digamos, guardar uma memória de o que está acontecendo dentro de uma função é trabalhar com uma variável externa, né? Tudo que acontece internamente numa função acaba assim que a função é encerrada. Então, o que é uma functor? Uma functor é uma forma de você criar um objeto que se parece com uma função. Como assim? Bom, lembra que em C++ struct e classe é praticamente a mesma coisa. Então, esse exemplo tanto funciona como struct quanto funciona como um class. Então, aqui foi criada uma estrutura chamada accumulator. E dentro dele tem uma variável counter, começando em 0. E aí, aqui a gente está usando sobrecarga de operador, né? Sobrecarga de operador está sendo utilizado aqui parecido como se fosse um construtor dessa classe, né? Aqui. Mas o que uma functor faz? Uma functor necessariamente sobrecarrega o operador de parêntese. Então ela está dizendo, olha, toda vez que você chamar essa função, um objeto da função accumulator aqui, toda vez que você chamar o operador de parêntese e passar um valor inteiro para dentro dele, ele vai pegar esse valor inteiro que você passou e vai acumular na variável counter. Então, aqui no exemplo, eu tenho um objeto chamado ACC, que é do tipo accumulator. Então, passei 10 para ele e imprimi esse objeto, né? Claro, na medida em que esse operador também foi sobrecarregado, e aí eu configuro ele para quando sobrecarregar esse operador sobre esse objeto, ele vai imprimir counter, né? Entenda isso, aqui foi omitido, mas está subentendido aqui. Então veja, quando eu passo 10 para ACC e mando imprimir, ele vai imprimir 10, né? Ele vai imprimir o que está em counter. Então counter começa em 0, passei 10 para ele. Quando eu passo 10 para uma struct ou uma classe que sobrecarrega o operador de parênteses, ele já vai usar justamente essa norma aqui. Então eu passo 10, ele já entende que ele vai pegar esse 10 e somar no counter. Quando eu passo 20 e mando imprimir ele de novo, ele vai pegar esse 20, somar com o que estava lá e vai imprimir 30 lá para mim. Veja, se isso aqui fosse uma função, toda vez que essa função fosse chamada, o counter voltaria para 0. Né? Porque counter só existiria dentro desse contexto dessa função. Agora, como isso aqui foi dentro da classe, da struct, foi sobrecarregado um operador, eu faço de um jeito com que, quando eu passo esse valor, isso aqui que se parece com uma função, veja que tem um formato muito parecido com uma função, né? Toda vez que eu chamo ele nesse formato de função aqui, ele vai acumulando esse valor que está lá dentro. Então, chamei ACC. ACC agora começou em 0. Então, tudo que eu for passando para ele agora de valor dentro de parênteses, ele vai acumular lá dentro, né? Então, isso é uma functor.
é uma classe que se parece com uma função. Por que ele se parece com uma função? Porque você sobrecarregou o parêntese. Aí você fez um esquema justamente para que eu chame ele como se fosse uma função. Ele é um objeto, na verdade, mas ele vai parecer com uma função e dependendo, é claro, do que você quer que essa função faça. No nosso caso, a gente vai pegar aquela função de acumulador, né, que a gente tinha, que estava sendo paralelizada, e vai transformá-la num functor. Então, aquilo que era uma função virou um functor aqui, né, para poder mostrar o uso de threads nesse contexto de functors aqui. Então, o que o meu accumulate functor faz? Ele sobrecarrega o operador, parênteses, e essa sobrecarga de operador ela espera como parêntese, como parâmetro, o início e o fim do que eu quero somar, e aí ele vai fazer a soma desse início até esse fim, né, acumular isso na variável sum. Então veja que agora eu não preciso de uma terceira variável, de um terceiro parâmetro. Nos exemplos anteriores eu precisava passar um terceiro parâmetro, que era justamente a variável de referência que ia receber o acúmulo dessa soma. Nesse caso eu não preciso mais, porque agora com uma functor eu consigo fazer com que esse valor de sum aqui possa ir acumulando esse valor e depois eu posso recuperar só esse valor aqui, só o que está nessa variável sum. Então, sum aqui foi definida como um inteiro sem sinal, 64 bits, né? Um valor consideravelmente grande, que vai conseguir armazenar um valor consideravelmente grande aqui. Então, ele está fazendo, além dessa somatória do começo até o fim, ele está imprimindo sum também. Né? Então, eu não vou precisar chamar aquele print vector lá para mostrar as somas parciais. Ele já está imprimindo aqui dentro da minha nova functor. Aqui o nosso programa que usa functor, né? Então, assumindo que isso já foi criado, né, em outro trecho do meu código aqui, eu tenho mais uma vez uma variável para definir o número de threads que vão ser utilizadas, mais uma vez eu tenho aqui o número de elementos definidos como 1000 ao cubo, e mais uma vez aqui a variável step para definir a divisão exata do meu vetor para que cada parte seja exatamente atribuída a uma thread, né, que foi definida. Aqui eu tenho o meu vetor de threads e eu também vou ter um vetor de functors. Veja, esse vetor functors aqui, né, é um vector chamado functors. Ele é um ponteiro para objetos da classe accumulate functors, ou seja, um ponteiro para cada um daqueles objetos dessa classe aqui. Então, como é que está sendo inicializado? Veja, eu crio um novo functor, né? A cada nova thread que vai ser inicializada, ela vai apontar para um novo functor. Então, o que eu estou passando para essa thread? Ela está mais simplificada agora. Veja, é pushback, né? Eu estou adicionando uma thread no meu vetor de threads. Eu estou passando o functor que acabou de ser criado. Então, está ele aqui. Então, quando eu uso ref, eu estou garantindo que eu vou passar uma referência para ele, ou seja, eu vou passar um ponteiro para ele, não ele só, não vou fazer uma cópia disso, vou passar um ponteiro para esse functor que foi criado. E aí, o início e fim. Então, se é de 100 em 100, do 0 ao 100, do 101 ao 200, do 301 ao 400. Então, cada nova thread vai trabalhar com, mais uma vez, uma divisão exata desse meu vetor final aqui de 1000 vezes 1000 vezes 1000 posições. Só que agora eu não estou trabalhando mais com uma função, eu estou trabalhando com functor. Ou seja, cada novo objeto desse aqui vai me permitir fazer uma somatória dentro desse range aqui definido. Né, do 0 ao 500, por exemplo, do 501 ao 1000 e por aí vai, dependendo do número de threads que você está utilizando. Veja que eu estou empilhando duas coisas. Primeiro eu empilhei as threads. Né? Aqui, threads.pushback. Então, empilhei as threads. Empilhei a thread no meu vetor. Empilhei não é um termo correto, porque isso aqui não é uma pilha, né? É um vetor. Mas coloquei as threads aqui no meu vetor. Depois eu vou colocar os functors no vetor de functors. Por quê? Porque lá depois eu vou querer recuperar os valores que foram somados. Quando eu chamei a thread para executar sobre esse functor, cada functor vai ter uma variável sum que vai conter a somatória parcial dentro daquele range que foi definido para ele. Então, aqui eu finalizo as threads, né? Eu faço o join delas, como a gente já tinha percebido lá nos slides anteriores. E aqui eu estou fazendo a totalização. Então veja que a totalização agora ficou simplificada com relação aos exemplos anteriores. Aqui eu estou percorrendo os vetores de functors. Então PF aqui é cada functor que foi definido. Cada functor foi atribuído para cada thread. Né? E aí para cada functor que eu visito, eu vou lá e recupero o que está na variável sum dele.
Então, pf-seta sum vai pegar a somatória parcial e vai acumular em total. Aqui ele não está mandando imprimir a variável parcial, né, a somatória parcial, porque a própria definição do functor já manda imprimir, como a gente já tinha visto lá. Ele já faz a somatória parcial e já imprime a somatória parcial. Então aqui ele só está imprimindo o total, porque a somatória parcial já vai aparecer assim que essa thread for finalizada. Vamos agora então à execução do código referente à instanciação de threads mediante functors, né? E aqui temos accumulate functor, foi definido em outro arquivo, né, utility.h. Então a gente pode ir para lá e ver. Então aqui foi definido o meu functor, né, como uma classe. Veja que eu tinha comentado que tanto faz ser classe ou struct. A diferença é quando é classe o padrão é público, quando é struct o padrão é privado. É alguma coisa que assim ao contrário. Enfim, o que você precisa saber é que se você quer fazer um operator, tem que ser público. Então, se você está na dúvida, coloca como público, que aí ele vai deixar explícito o que é público. Então, aqui o nosso operator foi definido, né, para você definir o start e o end da somatória que você quer fazer. E lá no nosso programa principal, temos aqui exatamente aquilo que foi definido no slide, né? Cada novo functor está sendo definido dentro de um range aqui, dependendo do step, né? E o step é dependendo do número de threads. Então, se são 10 threads, ele vai dividir esse vetor aqui em 10 partes, e aí esse esquema matemático garante que ele vai pegar 10 partes iguais desse vetor final aqui. Então, vamos executar isso daqui, para a gente ver funcionando. Ele é o functors main. Vamos lá. Então veja, mais uma vez, né, isso aqui é justamente a garantia do término da execução, né? Se isso aqui apareceu é porque o functor terminou de ser executado. E mais uma vez a gente consegue perceber aqui que muito provavelmente isso aqui corresponde à primeira parte do vetor, né, à segunda parte do vetor, a terceira parte aqui, por aí vai. E isso aqui não terminando exatamente na ordem com que foi inicializado, como já vimos aqui várias vezes. E temos mais uma vez, finalmente aqui, a somatória total, que já vimos que é igual à somatória das outras execuções, né? As outras execuções que tivemos do mesmo programa, mas em versões diferentes. Particularmente essa daqui, apesar de você ter que fazer, por exemplo, uso de ref aqui, que você tem que abusar um pouco do uso de ponteiros, como é o caso aqui, né, para poder passar a referência de maneira correta, eu achei a forma mais simplificada de você trabalhar com a instanciação de threads, né? Porque você resumiu, por exemplo, aqui a passagem de parâmetros para dentro da função que você está apontando. Mas isso exige, é claro, uma definição de um conceito que não é tão familiarizado assim para todo mundo, né? Que é esse conceito de functor. Mas uma vez que você tem o conhecimento disso, né, que você entende como é que um functor funciona, né, que um functor sempre define um operador e tal, que é uma forma de você criar uma função que armazena estado, né? Aí isso fica mais fácil de entender e acredito que a própria definição de threads fica mais simples de ser compreendida também. Bom, eu vou dividir essa aula em mais partes, porque se for ficar tudo numa aula só, vai ficar um vídeo gigantesco. Só já deu aqui quase 1 hora de vídeo. Então, essa primeira parte eu considero encerrada até aqui. Depois serão cobrados exercícios correspondentes ao que foi visto nessa primeira parte. No mais, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.